Engenheiros, engenheiras e simpatizantes. Prof. William. Estruturas metálicas, barras comprimidas. Eu trouxe aqui 2 exercícios para a gente calcular a força de compressão resistente de cálculo. Então vamos lá para o primeiro. Encontre uma maior força de compressão, NCRD, que uma coluna engastada e livre, Kx, Ky e Kz, 2,0, adotado. De comprimento L, 285 centímetros. Pelo comprimento de flambagem ser igual a 2, isso equivale a 5,70 metros de comprimento. Uma coluna como se fosse 5,70 metros, 570 centímetros. Quanto que essa coluna pode suportar? 100 enrijeceduras transversais, já escolhido o perfil W310 por 28,3. É um perfil I. Então, eu vou adotar aqui a tabela de aço da Gerdau, né? As propriedades FY, tensão de escoamento, módulo de elasticidade longitudinal e módulo de elasticidade transversal foram dados. 41,5, 415 MPa, tensão de escoamento, módulo de elasticidade 200 GPa e o módulo de elasticidade transversal 77 GPa. Adotei aqui a tabela de perfis I da Gerdau e destaquei W310 por 28,3. Destaquei e retirei as propriedades que são necessárias. Área bruta, momento de inércia, raio de giração em X e Y, momento de inércia, a torção, constante de empenamento, D', o comprimento da alma, TW, espessura da alma, BF, largura da mesa, e TF, a espessura da mesa. E coloquei aqui sinteticamente os dados do problema. A nossa coluna tem 285 centímetros, módulo de elasticidade, longitudinal transversal, Kx, Ky, Kz é o que dá a condição de contorno da nossa coluna, engastada e livre, tensão de escoamento e o coeficiente de ponderação para escoamento, que é 1,10, o gama a 1. De onde que vem esse Kx, Ky e Kz igual a 2? Na norma NBR 8800, nós temos aqui as condições de contorno para colunas esbeltas. A esbeltez, o comprimento da coluna, que dá a sua esbeltez, é medido em um fator que multiplica o comprimento da coluna. Então, quando a coluna é engastada, você considera a metade do comprimento, chamado de comprimento de flambagem. O nosso caso aqui é engastada e livre. Então, significa que o nosso comprimento de flambagem é 2 vezes maior do que aquele que você mede na trena. Antes do cálculo, um pouquinho de teoria. Aonde nós devemos chegar? Nós queremos a força resistente de cálculo, a compressão, para uma coluna com características físicas, mecânicas, geométricas, em que nós temos a área e a tensão de escoamento. Área vezes tensão é força. Para dar uma segurança, dividido por um coeficiente de ponderação para escoamento, pede o gama 1. Na NBR 8800, o gama 1 é igual a 1,10. Bom, tudo isso seria muito verdadeiro se não tivéssemos a instabilidade devido à compressão. A compressão desestabiliza em termos de flambagem. Localmente, um fator que vai reduzir essa resistência e um fator de instabilidade local que. Então, eu tenho 2 fatores que reduzem a resistência AG, área bruta, tensão de escoamento, por um coeficiente de ponderação. 2 coeficientes redutores. O Qzão ele vai reduzir devido à instabilidade local. Você pode flambar a alma e a mesa.
Se a alma ou a mesa ou as duas forem bastante esbeltas, ela vai flambar localmente. E uma flambagem global. O comprimento, ao longo do comprimento, pode existir um encurvamento, uma curvatura devido à compressão, né? Um efeito de segunda ordem, fórmula deduzida por Euler. Então, Q é um redutor que é baseado na fórmula da tensão crítica de flambagem. Então, nós vamos calcular primeiro o Qzão, estabilidade local da alma e da mesa, e depois calcular o Q na estabilidade global. Voltando lá, então, nós temos primeiro o cálculo do Qzão. Eu preciso saber qual é a relação entre BT para classificar a minha peça como esbelta ou não. Então, um pouquinho de teoria. Nosso perfil I tem uma relação entre B, no caso aqui a alma, e T, que é essa espessura. Se essa relação B sobre T for menor do que o BT limite, ela não vai flambar. Então, aquele redutor não vai surtir efeito, não vai reduzir a nossa força resistente de cálculo. Então, é igual a 1. Agora, se o B sobre T for maior do que esse limite, aí ela vai flambar, então o redutor tem que ser um número menor do que 1. O Qzão devido à alma. E a mesma coisa na mesa. No caso, a mesa aqui, perfil I, o B é a metade da largura da mesa e o T é a nossa espessura. Então, voltando lá, calculamos B sobre T. Para o perfil da Gerdau, o B é o D' e o T é o TW. Você tem que adaptar para a nomenclatura do seu fornecedor. D' 27,10, TW 0,60, fazendo a continha 45,17. O BT limite pela norma é 1,49 raiz de Ezão sobre Fy, 1,49 raiz do módulo de elasticidade pela tensão de escoamento, 32,71. Então, 45 é maior que 32. Então, nós vamos ter uma flambagem da alma. Então, vamos calcular o QA. Então, se o QA tiver o BT maior que o BT limite, eu vou calcular uma área efetiva e dividir pela área bruta. Esse é o nosso Qzão da alma. Como é que calcula a área efetiva? A área efetiva é a área bruta menos um desconto que eu vou dar no comprimento da alma. B efetivo. Como é que calculo o B efetivo? É por uma fórmula empírica, né? Essa fórmula aqui, que no nosso caso dá 21,11. Colocando aqui na fórmula da área efetiva, a área bruta menos o desconto da alma, 32,91. Então, a área bruta, 36,50. A área líquida, com a área com desconto, deu 32,91. A razão entre a área efetiva e a área bruta é o nosso Qzão, o redutor da alma. A mesma coisa eu faço com a mesa. O BT, metade da largura da mesa, espessura da mesa, dá 5,73. E o BT limite, 12,29. Só que agora, para a mesa, o BT limite é outro. Vou voltar lá para você ver na norma NBR 8800. Aqui, grupo 4, na mesa, 0,56 raiz de Ezão sobre Fy. Olha lá, 0,56 raiz de Ezão sobre Fy, 12,29. Ou seja, o nosso BT é menor do que o BT limite. Então, não haverá flambagem na mesa. Então, o nosso QS é igual a 1. Então, direto lá, QS igual a 1. Então, o QA, 0,901 e o QS, 1. Multiplicando, é o nosso Qzão, que é o nosso redutor, devido à flambagem local. Agora, nós vamos para o cálculo do Qi. O Qi, ele começa com o cálculo do raio de geração, que é uma componente R0, componente de Rx e Ry,
né? Raiz quadrada do quadrado dos raios em x e y, porque o nosso perfil é duplamente simétrico, então o centro de cisalhamento é no ponto 0, 0. Então eu nem coloquei aqui. Então coloquei o Rx, o Ry, deu 12,455. Esse R0 vai entrar no cálculo da carga crítica à torção, NEZ. Então, carga crítica de flambagem em x, π² EI sobre comprimento de flambagem ao quadrado é a fórmula de Euler, carga crítica de flambagem. Fazendo a conta, a carga crítica de flambagem em torno do eixo x, 3.341. Em torno do eixo y, 95,99. Ou seja, é muito mais fácil flambar em y do que x. Mas tem a presença, para o azar do engenheiro, tem a presença da torção em z. E a fórmula é um pouquinho diferente. Também é uma carga crítica de flambagem com a soma da torção. Fazendo a operação aqui dá 542, ou seja, ainda é maior que os 95,99 da carga crítica na direção y. Então o que conta aqui é o menor dos três valores, 95 e 99. Vou calcular o lambda zero, né, um número que dá a SBOTs parametrizada do seu perfil globalmente, que depende do que nós calculamos, Qzão, da área bruta, tensão de escoamento, e essa carga crítica que nós acabamos de calcular, 95, 99. O lambda zero é o que dá o início da flambagem elástica ou plástica. Ele é o que separa, o lambda zero. Tá? No nosso caso aqui deu 3,771. O lambda zero, se for menor que 1,5, o que nós estamos procurando é uma fórmula empírica, 0,658 elevado a lambda zero ao quadrado. Se o lambda zero fosse maior que 1,5, era outra fórmula. A nossa aqui é maior. Então, a nossa fórmula é 0,877 dividido por lambda zero ao quadrado. Fazendo essa continha, 0,061. Ou seja, reduziu muito a resistência da nossa coluna. Então, nós temos Qzão, calculado como 0,901, o Qi 0,061, eu tenho os dois valores, a G, área bruta, tensão de escoamento e o coeficiente de ponderação de segurança, eu calculo o esforço normal resistente de cálculo de compressão. Eu posso aplicar, no máximo, 75 kN nessa coluna com segurança. Então vamos para mais um exemplo. Barras comprimidas, exercício 2. Agora a nossa coluna tem 260 centímetros e é uma coluna biarticulada. Ou seja, Kx, Ky, Kz eu vou adotar 1. O perfil já foi escolhido, 250 por 32,7. O aço, tensão de escoamento é um pouquinho menor, 25 kN por centímetro quadrado. Destaquei aqui na tabela da Gerdau o perfil 250 por 32,7 e retirei os dados como eu fiz no primeiro exercício. Área bruta, momento de inércia, raio de giração, XY, momento de inércia, torção, constante de empenamento, D', TW, BF e TF. Comprimento 260, módulo de elasticidade, longitudinal transversal, Kx, Ky, Kz, biarticulada, pinos nas extremidades. Por exemplo, uma barra de treliça tem essa característica. Então, vamos lá. O mesmo roteiro, B sobre T, do nosso perfil, 36 é menor do que o BT limite. Ou seja, o BT vai direto para 1. Agora da mesa. BT da mesa, 802. BT limite, 15. 802 do seu perfil é menor do que o BT limite da mesa. Também o QS da mesa é igual a 1. Então, 1 vezes 1, o Q,
o redutor para flambagem local não existe. É o elemento, né? 1 é o elemento neutro da multiplicação. Não vai ter redução. Agora o cálculo do Q, um redutor devido à flambagem global. Cálculo R0, 11.336. As cargas críticas de flambagem em X, Y, Z e pego o menor. O menor foi em Y novamente. Em Y deu 1.381,16. Calculo lambda 0, 0.873. 0.873 é menor que 1,5. Então a fórmula é, o cálculo do Q é 0,658 elevado a lambda 0 ao quadrado. 0,658 elevado a 0,873 elevado ao quadrado. Fazendo essa operação, 0,726. Então, Qzão igual a 1, Q igual a 0,726, a área bruta 42,1, tensão de escoamento 25 kN por centímetro quadrado. Coeficiente de ponderação 1,10. Essa operação dá 694 kN. O esforço normal de compressão resistente de cálculo, 694 kN, significa que para essa coluna, com essas propriedades, 260 centímetros, 2,60 m, entre pinos, né, uma coluna biarticulada, com esse perfil que tem 250 milímetros de altura, por uma massa linear, a cada metro desse perfil, 32,7 kg. Eu só posso aplicar nessa coluna, com segurança, 694 kN. É isso, pessoal. Valeu! Tchau!